Você pode ficar de pé, abrir a sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos ler aqui João capítulo 4, estamos pregando o livro de João todo, e eu quero ler com você até o verso 42. João 4, do verso 1 até o verso 42. Acompanhe a leitura. Está escrito assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se para outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos, seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e esse que agora tens não é seu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiravam que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns para os outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar
o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Ele me disse tudo o que tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com ele, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós agradecemos pela palavra do Senhor, agradecemos pela tua bondade. Pedimos, Senhor Deus, estende a tua mão para nos dar o entendimento que vem do Espírito do Senhor. Nós sabemos que é o Espírito que nos ensina, então, por meio da palavra, ensina-nos pelo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Se assenta, por favor. Você deve se lembrar da velha surda da Praça da Alegria, né? E é Praça da Alegria mesmo, porque não é, hoje a Praça é Nossa, o nome do programa, mas antigamente era Praça da Alegria, lá quando a TV, pelo menos a TV da minha casa, era preto e branco. E aquela mulher, ela nunca entendia o que a pessoa falava. Sempre a pessoa dizia bola, ela entendia cola. E tudo que falava, ela entendia de outra forma. E era muito engraçado, eu achava muito engraçado aquelas conversas com ela. A gente sempre pensa assim, puxa, né? Que bom que eu não sou assim. Mas eu quero dizer para você, para sua surpresa, que todos nós somos essa velha surda quando se trata das coisas do reino de Deus. E a conversa que nós temos aqui de Jesus com essa mulher me lembrou as conversas com a velha surda. E daqui a pouco você vai entender por quê. E o que acontece, eu falo que a gente é a velha surda até o Espírito Santo agir e abrir os nossos ouvidos. Até que ele faça a restauração, porque sem o Espírito Santo não há restauração. Sem a ação do Espírito Santo nós não compreendemos a verdade. É por isso que Jesus Cristo é o batizador com o Espírito Santo. E João 3,34, a gente viu João 3 na semana passada, registra assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Falando aqui de Jesus, como que dizendo, Jesus Cristo, ele não recebe uma porção do Espírito para falar, porque todos os profetas são assim. Todos os profetas do passado receberam do Espírito Santo para comunicar uma mensagem, mas Jesus Cristo não tem o Espírito por medida. Ele é o Deus Filho, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo nele é pleno, e é no poder do Espírito Santo que Jesus realizou todas as suas obras. É no poder do Espírito Santo que ele pregou o Evangelho, e é por meio do Espírito Santo que ele transformou o mundo, e ele restaura até hoje pessoas. Eu quero que esteja na sua mente, enquanto a gente fala um pouco sobre João capítulo 4, esteja na sua mente o que você ouviu na semana passada. E na semana passada a gente tinha um homem na história chamado Nicodemos. Eu quero que você se lembre, porque aqui a gente tem um contraste muito grande entre aquela pessoa, aquele sujeito chamado Nicodemos, que a gente viu na semana passada, e essa mulher. Ao mesmo tempo que tem um contraste, tem uma coincidência muito grande. Por quê? Porque os assuntos são coincidentes. Assim como foi tratado sobre água e espírito com Nicodemos, também aqui Jesus trata de água e trata de espírito. Quem era Nicodemos? Nicodemos, segundo uma visão dos judeus, ele era o melhor do melhor. Por quê? Ele era um fariseu, um estudioso, um rabi, uma pessoa de profundo conhecimento. Ele era uma pessoa que tinha um profundo conhecimento, tanto que Jesus disse: mas você é mestre e não entende essas coisas? Porque, a bem da verdade, a coisa era mais complicada, né, para ele. Ele era um estudioso, mas ele era um homem confuso. Ele era tão confuso que ele era capaz de ver os milagres, ou seja, ele viu os sinais de Jesus. Ele fala com Jesus: olha, eu estou aqui. Ele vai lá de noite, né, falar com Jesus: olha, eu estou aqui porque eu posso te contradizer de tantas formas como um estudioso, mas eu não consigo lidar com os sinais. Os sinais são demais para mim. Eu preciso saber o que é que eu perdi.
Por que eu não estou entendendo? Porque os seus sinais são notórios, ninguém pode fazer o que você faz se não for de Deus. Mas ele vê, mas ele não crê. Jesus diz para ele: você não crê, e as pessoas não creem porque as suas obras são más. Ele é um cara confuso, é um estudioso, mas confuso. Agora, já assim, a samaritana, irmão, no ponto de vista judaico, tá? Do ponto de vista dos judeus, era o pior do pior. Se do ponto de vista dos judeus o fariseu lá era o melhor do melhor, a samaritana era o pior do pior. Nem vou ficar falando muito porque aqui tem muita coisa interessante, assim, negativamente do pensamento judaico a respeito dos samaritanos, e especialmente uma mulher samaritana, mas era o pior do pior. E ela era uma mulher prática, veja a diferença. Ela não era uma estudiosa, mas ela era uma mulher de fé prática. Ela tinha uma prática religiosa, ela tinha um conhecimento, ela tinha alguma coisa, ela tinha uma vivência, mas ela também era uma mulher absolutamente confusa. No entanto, ela ouve e crê. Olha que interessante. O fariseu vê e não crê, mas ela ouve e ela crê num determinado momento. Estou só colocando isso aí para estar na sua mente enquanto a gente caminha pelo texto. A fé dela já logo se expressa através da evangelização. Logo que ela crê, logo que ela percebe que ela está diante do Messias, ela já procura os outros e diz: gente, achei o Messias, vem cá, será? Me ajuda aqui a ver. Para mim ele é o Messias. E isso está acontecendo ali. Então nós vamos hoje entender um pouco mais da obra do Espírito Santo e da palavra do Senhor, que agem juntos na transformação de uma vida. E Jesus Cristo, como o grande restaurador, é quem realiza essa obra por meio do Espírito Santo. É por isso que a gente sempre ora, antes de pregar a palavra, a gente ora para que o Espírito nos dê entendimento. E aqui você vai ver essa confusão na vida dessa mulher, e você vai ver como que o Espírito Santo age para que ela tenha entendimento. Se você olha para os versículos 1 a 3, você vai ver aqui um relato de que Jesus fazia e batizava mais do que João Batista. Você já viu ali sobre João Batista, mas no finalzinho do texto do capítulo 3, você vê que eles têm uma questão lá quanto à purificação, você lembra? Houve lá uma questão quanto à purificação, e os discípulos foram até João Batista, os discípulos de João Batista foram até ele e disseram: olha, nós não estamos entendendo por que Jesus está batizando mais do que você, João. E havia uma questão dos fariseus com João. Lembra que os fariseus procuram João e falam assim: por que você batiza? E a questão é: por que você batiza judeus? Porque os judeus batizavam os de outros povos prosélitos, ou seja, aqueles que se convertiam ao judaísmo eram batizados. Os judeus achavam aquilo normal. O sujeito não é de Israel, era um ritual que eles faziam de batismo, considerando que, olha, foi lavado, agora ele é um seguidor do judaísmo, ele é um judeu e tal. Mas os fariseus estavam questionando João: por que você está batizando judeus? A questão da purificação, porque não basta ser judeu para ser purificado. E João Batista estava denunciando os pecados dos judeus. Agora, Jesus também estava com o mesmo discurso de João: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E ele estava batizando. Os discípulos de João estavam questionando por que Jesus batiza mais. Os fariseus estavam questionando todo mundo que está batizando judeu. E esse era o clima. E João diz assim, primeiro ele diz para os fariseus: aqui estão preocupados comigo, porque eu estou batizando com água? Venham aí, que ele batiza com o Espírito Santo. E eu sou nada, que vocês estão perdendo tempo comigo? Ele que batiza com o Espírito Santo. Agora, quando os discípulos de João vêm falar com ele, ele fala assim: gente, convém que ele cresça e que eu diminua. Por quê? Porque ele é o batizador com o Espírito Santo. Eu já falei para vocês que eu não sou. Eu falei que é ele que é. Tipo, vocês estão me seguindo. Tipo, é bobeira, né? Se não fosse os seus, eu já tinha ido atrás dele. Convém que ele cresça. A verdadeira purificação, irmãos, é uma obra que é operada pelo Espírito Santo. O verso 2 fala que não era diretamente Jesus que batizava, que eram os discípulos. E o verso 3 diz que ele deixou a Judéia e foi para a Galiléia. E aí ele saiu daquele conflito com os fariseus, que estava, aquela coisa toda lá, de, esse cara batizando aí, ele sai.
e ele vai para Galiléia. Eu lembro de Isaías 9:2, que diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Que é Jesus na Galiléia. Isso é uma descrição de Jesus fazendo milagres na Galiléia. Interessante que os galileus viram os milagres de Jesus. Só guarda isso no seu coração. Agora o verso 4 tem uma expressão muito, sabe, eu paro nessa expressão de que era necessário a Jesus passar pela Galiléia. Por que era necessário? Ele estava saindo da Judéia e indo para a Galiléia. Por que era necessário? Muita gente debate isso, diz que os judeus, uns dizem que os judeus não passariam por lá, eles dariam a volta. Irmão, não é assim sair daqui do bairro aqui e até ali no centro da cidade, não. A distância, dependendo do caminho que você pegasse, podia dar até 150 quilômetros, tinha 3 caminhos. Um dava 150 quilômetros, outro dava 140, passando por dentro da Galiléia, de Samaria, dava 120. A pé, Jesus passou. Mas quando você olha para a maneira como João usa essa expressão, é necessário, porque é necessário um negócio assim, é necessidade, precisa disso. Olha como que João usa em outros textos. Por exemplo, o que João diz que é necessário? João como escritor, né? Quem está falando é Deus. João 9,4 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que é necessário? Fazer as obras de Deus enquanto é dia. Olha, João disse, era necessário Jesus passar por Samaria. É necessário fazer as obras de Deus enquanto é dia. Outro é necessário, está em João 12,34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus tinha dito que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Isso é uma necessidade, você percebeu? Você entende o que é necessidade? É necessário. O que seria de nós se Cristo não fosse levantado na cruz? É necessário. João 29 diz: pois ainda não tinham compreendido na Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos? Era necessário. E era necessário Jesus passar por Samaria. Irmãos, por tudo que nós temos do texto aqui, vemos o que aconteceu lá, é claro, está muito óbvio para nós que não era para economizar 20 quilômetros de caminhada, era necessário por causa do projeto do reino de Deus, por causa da missão, por causa do objetivo de Jesus. No objetivo de Jesus e no objetivo geral de Deus era passar por Samaria, porque tinha missão a ser cumprida ali. Essa é a necessidade. A necessidade de Jesus era aquilo que depois ele vai dizer que era mais importante do que comer. E aí você vê, mas quais eram as condições para essa missão? Porque Jesus está em missão, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão ali. E quais são as condições para aquele que está fazendo a missão de Deus, que no caso aqui é Jesus? Uma geografia desfavorável, né? Sicar, né, que tem no verso 5 a 6, a gente vai ter essas informações. Ali estava a fonte de Jacó, Sicar ficava metade do caminho, 60 quilômetros já tinha andado. Então Jesus chega ali, depois de 60 quilômetros de caminhada, é quando ele para. O esforço físico, então, você vê que desfavorável, né? A condição física para isso. Aqui diz que ele estava cansado, provavelmente com fome. Os discípulos tinham ido buscar comida. E aqui você vê a humanidade de Jesus, isso é muito importante. Porque algumas pessoas afirmam que Jesus Cristo era um espírito. Ele não era de verdade. Claro, ele era de verdade, mas espiritualmente. E se Jesus Cristo era um espírito, ele não morreu pelos nossos pecados, ele não sangrou pelos nossos pecados. Todo mundo que fala alguma coisa bonitinha a respeito de Jesus, mas que não é o que a Bíblia diz, ele é inimigo de Deus. Quem diz que Jesus é um exemplo a ser seguido e resume Jesus a um mestre, ele é um inimigo de Deus. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus sangrou. E o Cordeiro de Deus cansava. O Cordeiro de Deus comia. O Cordeiro de Deus, ele chega ali e ele está fisicamente exausto depois de 60 quilômetros de caminhada. Não é favorável para fazer a missão, está tão cansado assim, não é? A hora era desfavorável. Que hora imprópria? Na hora, meio-dia, irmão. Sol a pino, naquela região semidesértica.
um lugar de pouquíssima água, ele na beira do poço, e realmente ele não tinha balde. Realmente ele não tinha balde. Ele está ali, e é desfavorável para ele também a hora. Agora ele tem uma recepção desfavorável, porque a mulher, quando ele se aproxima dela, e Jesus não se aproxima dela porque ele estivesse com sede, apesar de ele estar, ele tem um objetivo muito maior, que é transformar a vida daquela mulher. E ele vai realizar a missão na vida daquela mulher, mas aquela recepção foi desfavorável, porque ela virou para ele e mandou: como é que você, sendo um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Irmãos, os judeus, quando Jesus falava das leis que os fariseus faziam, que eram abomináveis, porque elas eram acréscimos à Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa que tinha lá entre a lei dos judeus, que não é bíblico, tá? Mas os judeus, eles tinham, além de cuspir toda vez que eles falavam samaritano. Imagina, a pessoa tivesse que falar muitas vezes samaritano. Porque eu estava lá em Samaria, e lá eu vi um samaritano, que tinha um irmão samaritano, e toda vez tinha que cuspir. Agora, uma lei que tinha, era que toda mulher samaritana menstruava desde que nasceu, de modo que ela era cerimonialmente impura sempre. Então, você falar com a mulher já era errado. Você falar com a mulher samaritana, um rabi, coisas que os seres humanos fazem no seu pecado, tá? Inventam religiões e coisas que não são a palavra de Deus. E aí, ela sabia eu sei o que você pensa de mim. Você é um judeu? Eu sei o que você pensa de mim. Como é que você, agora que você está com sede, como é que você, ousado você, né? Uma recepção desfavorável. Irmão, quem disse que a missão é fácil? Quem disse que a missão tem que ser fácil? Quem foi que disse? Você sabe que em Apocalipse 22:8 diz que os covardes ficaram de fora? Ficaram de fora os cães, os covardes, os abomináveis, os assassinos, os roubadores, os covardes. Covardes em que sentido? Não é covarde que não é corajoso de enfrentar, é covarde porque não assume o seu cristianismo, é covarde porque não assume a missão, é porque é um cristão só do vem a nós, mas não é um cristão disposto à missão. Ele diz que ele é um servo de Cristo, que foi até a cruz, mas ele não quer mover uma palha, não carrega um graveto, quanto mais a cruz. Quem disse que a missão tem que ser fácil? Mas Jesus marchou resolutamente para a cruz, porque ele estava muito consciente do que era a missão, e a missão, ela tem condições desfavoráveis. Agora, por que o missionário é resoluto? Por que Jesus é resoluto? Porque ele conhece a dura realidade de quem está perdido. Ele vira para ela, você vê isso aí no verso 10, ele vira para ela e ele diz para ela qual é a condição dela, e essa é a condição de todos os perdidos. Ele diz assim: você não conhece o dom. Se conheceras o dom, você não conhece o dom. Que dom? Você não conhece a vida eterna. Você não conhece como Deus doa a vida eterna. Você não conhece o dom do Espírito Santo. Você não conhece as dádivas de Deus. Apesar de você ser samaritana e vocês lerem a Torá. Porque os samaritanos, eles só liam até o Deuteronômio. Eles só ficavam com os 5 livros de Moisés. O resto eles desprezavam. E diziam que não era inspirado. E ele está dizendo assim: se você tivesse conhecido pelo menos a Torá de verdade, você conheceria o dom, mas você não conhece o dom, e essa é a condição de quem está perdido. Não conhece o que é vida eterna, nem o conceito de vida eterna, nem o que seja isso, não conhece o dom, não conhece a Deus, a dádiva de Deus. Ele diz assim: você não tem água verdadeira para a sua vida, você vive correndo atrás do vento, você procura satisfazer a sua vida do seu jeito, procurando, e você tem procurado, né? Eu conheço você. Você tem procurado, mas você não tem. Se você conhecesse, porque essa água que você tem bebido te dá sede de novo, mas se você conhecesse qual é a água que eu forneço, e claro, a água em João é o Espírito Santo. Se você conhecesse a água que eu dou, aí você
teria vida. Porque lá em Jeremias 2,13 fala da condição humana, fala do povo de Israel e fala de todos os que estão nessa condição aqui. Olha, porque 2 males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. É assim que vive o mundo, de prazerzinho em prazerzinho, de coisinha em coisinha, de objetivinho em objetivinho, porque tudo é inho diante da grandeza da salvação e da eternidade. E aí, é uma coisa que dá um prazer, uma saciedade agora, mas que não satisfaz sua vida plenamente. Aí você procura mais. Essa mulher já tinha tido 5 maridos. Você pode ter tido 5 empregos, você teve 5 filhos, você tem 5 o quê? Quantos 5 que vão se repetindo na sua vida? Coisas que você busca como sendo algo para satisfazer a sua vida, e quando você alcança, não é. É o que Eclesiastes vai dizer, que o homem vive correndo atrás do vento, como se ele pudesse segurar o vento. Os versos 11 e 12 vão dizer isso também, falando da condição do perdido. O que a mulher fala para ele? Os versos 11 e 12. Não sei do que você está falando. É isso que quer dizer o que ela fala no 11 e no 12. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água? Jesus estava falando da vida. Jesus estava falando da vida dela. Jesus estava falando da falta de saciedade na alma dela. E ela ainda está lá na água do poço. Você não tem balde. O poço é fundo. Você está falando do quê? Não sei nada do que você está falando. A velha é surda. Você é maior que Jacó, que nos deu o poço? E se ela entendesse um pouquinho o que ele estava falando sobre a vida dela mesma, ela ainda perguntaria: quem disse que eu não sou feliz? Como é que você disse que eu não sou feliz? Você não sabe nada de mim. E aí nos versos 13 a 14, Jesus vai dizer e deixar bem claro assim, o que ele está dizendo para essa mulher em resumo assim: minha filha, o Evangelho é tudo que você precisa. É isso que você lê nos versos 13 a 14. O que é o Evangelho? O Evangelho é entender a história de Deus, a história da redenção, a história, entender que nós somos criados por Deus, com todo o amor, para dar certo. Era muito bom, mas que nós caímos, pecado, desviamos de Deus e passamos a cavar cisterninha de água, passamos a procurar em coisinhas. Seu filho não pode te dar o que você está procurando, seu marido não pode te dar, sua mulher não pode te dar, seu emprego não pode te dar, riqueza não pode te dar, viagem não pode te dar, status não pode te dar, nada pode te dar o que você realmente precisa. O Evangelho diz que é de Jesus Cristo que você precisa. O Evangelho é tudo que você precisa. Porque apesar da nossa queda, Jesus Cristo veio. E Ele é a nossa redenção. Ele veio para morrer por nós. E Ele está ali, naquele sol escaldante ali, Ele está ali, conversando com aquela mulher com a boca seca, com fome, com tudo quanto há. E Ele está focado na missão de salvar. Esse é o Senhor Deus, que se revelou como Salvador, que veio morrer por nós, resolutamente. Ele está ali. E que vai transformar, restaurar todos nós no porvir, na vida eterna. Teremos novos corpos, uma nova vida, nunca mais pecado, nunca mais as dores e os problemas que hoje nós enfrentamos. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando e falando para mim e para você, o que nós precisamos. Jesus, o Evangelho é tudo que você precisa. Isaías capítulo 12, gente, hoje está só Isaías, mas Isaías é maravilhoso, né? Olha o que diz Isaías capítulo 12, verso 1. Promessa de Deus, feita 700 anos atrás, está se cumprindo lá com Jesus, está cumprido para nós hoje. Orarás naquele dia do Senhor, na vinda do Senhor. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Essas águas aqui que Jesus está falando. Tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez
coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O que Jesus está falando aqui com toda essa linguagem, dessa água, que se eu te der, você não vai ter sede, ela vai preencher você, ela vai fazer rios na sua vida, vai se multiplicar aí, você não vai ficar mais de galho em galho, pulando daqui e dali para conseguir um pouquinho de satisfação, um pouquinho de prazer, essa miséria dessa água pouca que tem sido a sua vida. Você vai ter uma vida plena e abundante. É isso que é a proposta de Jesus. Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É disso que Jesus está falando com a velha surda. Por quê? Verso 15, ela mostra que nem explicando, olha o verso 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Tem gente que é assim, que acha que o evangelho é posto Ipiranga, que o evangelho, que Jesus Cristo, que é o que Jesus está te oferecendo, é recursos ilimitados, então tá, vamos fingir que eu acredito, então me dá dessa água para não ter que voltar aqui mais no poço. Ô velha surda, você não entendeu? Não é disso que eu estou falando. Agora, irmão, olha aqui, muito importante, o evangelho não é uma religião, o evangelho não é uma filosofia de vida, o evangelho não é uma teoria para você compreender, o evangelho não é um monte de exemplos morais para você seguir. O evangelho é Cristo intervindo na história humana através da cruz, através de uma ação direta na vida de cada um dos escolhidos. E a gente precisa lembrar de João 6,44, que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Agora que vem a maravilha, porque veja, nem explicando, nem de jeito nenhum, não tinha entrado na mente nem no coração dessa mulher coisa nenhuma até agora. E eu quero mostrar para você que Jesus Cristo, ele não é discurso, então, ele não é uma mensagem, ele não é só essa pregação bonita, água viva e tal. Aqui você vê Jesus, agora você vai ver Jesus entrando na vida dela mesmo. Ele vai lá e fala assim: vamos falar da sua vida, fulana, CPF número tal, você, deixa eu falar com você agora. Intervenção salvadora, individual. Jesus Cristo vai lá, e é isso que ele fez com você, e faz com você, e faz comigo. Sabe como é que é Jesus entrando na nossa vida? Ele vai lá e toca na ferida. Eu lembro do médico me examinando uma vez, que eu fiquei lá: eu estou com uma dor aqui e tal. Eu achava que era uma coisa, e ele estava dizendo que era outra. Eu estava com a cara bem assim, tipo assim: estou acreditando em você não, doutor. Aí ele falou: então deita aqui. Aí ele foi e pôs a mão assim, falou assim: aqui dói. Aí aí ele ficou com o dedo lá: pois é, porque isso aqui dói assim por causa de tal coisa e tal. E queria me provar, né? Porque ele viu na minha cara que eu não estava acreditando nele. Jesus vai lá e põe o dedo na ferida da mulher e fala assim: vai lá e traz seu marido. Então vamos conversar de você? Vamos explicar esse negócio melhor aqui então. Você pediu para explicar, eu vou explicar direitinho. Mas traz seu marido que eu vou falar com vocês. Não tem marido. Aí Jesus revela que ele conhece você de verdade. Ele fala assim: pois é, agora nós estamos falando a verdade, né? Porque você já teve 5, e esse que você está com ele não é seu marido. Olha, nós estamos falando a verdade. Puxa, dureza, né? Não dói? Não é aquele dedão apertado lá? Por que será que ela está tirando água meio-dia, sozinha no poço, hein? Ela devia ser uma mulher de muitas amigas, né? As mulheres deviam gostar tanto dela na cidade. Só que não. Essa mulher provavelmente ela era o pior do pior para os judeus, e ela era o pior do pior para a própria cidade dela, que já era uma cidade de rejeitados. Olha como é que alguém pode estar no fundo do poço da vida. Água que não mata a sede. Como você tem tentado, né, minha filha? Como você tem tentado ser feliz, hein? Já tentou tanto, né? Tanta escolha furada na sua vida, hein? Mas não é para ser triste, mas não é para destruir, porque as pessoas falam: aquela fulana lá, uma destruidora de lares. Tá bom, ela pode até ter destruído mesmo, mas ela estava tentando ser feliz. Ela estava tentando
Não, mesmo que eu seja infeliz, serei uma destruidora de lares. Não, ela está tentando ser feliz, só que é tomando uma água que não pode satisfazer a sua sede, acreditando que um marido, que um isso, que o marido da outra, que esse não serve, nunca serve, o que eu tenho nunca serve, o outro que eu vou conseguir é aquele que vai servir. E aí ela lá, de galho em galho, de tentativa em tentativa, de aguinha, de pocinha de água em pocinha de água, uma mulher triste que não tinha nem relacionamentos direito mais, estava aceitando até viver como um lar que não era marido, já estava assim, só para não ficar sozinha, né? E aí ela responde com um entendimento parcial de que, porque até esse momento parece que ela não estava entendendo que Jesus estava falando sério, estava falando a respeito dela. Ela estava numa disputa com Jesus. Aí ela baixa um pouquinho a crista e ela começa a conversar com Jesus sobre religião, um entendimento parcial. Ela fala assim: vejo que tu és profeta. Que bom se ela tivesse dito que vejo que tu és o profeta, porque lendo a Torá, lendo Deuteronômio 18, do 15 ao 22, ela teria lido, ou teria ouvido alguém ler, que Moisés disse que o Senhor levantaria um outro profeta semelhante a ele, a quem todos ouviriam, e se tratava do Messias. Mas ela não falou que Jesus era o profeta ainda, um entendimento parcial. Eu vejo que tu és profeta, tipo uns outros profetas aí, né? Tu és profeta. Então vamos tratar aqui do negócio. Você é profeta, você é judeu, vamos falar sobre discriminação aqui, Jesus. Nós aqui temos uma boa religião, não sei se você sabe, porque os nossos pais adoraram nesse monte. Você sabe que monte é esse aqui, não sabe? É o Monte Gerizim, é o Monte da Bênção, é o monte onde foi pronunciada a bênção. Lembra das bênçãos e maldições que tem lá em Deuteronômio? Moisés subiu no Monte Gerizim e disse as bênçãos: se atentamente ouvires, serão abençoados, essas bênçãos te perseguirão, te alcançarão. Ele vai no Monte Ebal, Monte da Maldição. Se vocês não fizerem, aí que vai cair para vocês é a miséria, vai dar assim, tudo errado e tal. Nossos pais adoravam aqui no Monte da Bênção. A gente também tem uma religião. Por que vocês discriminam a gente? Jesus não está falando de religião, ele não quer entrar nessa discussão, é uma discussão besta. Então Jesus vai continuar sendo duro, e é assim que Jesus trata. Ele fala uma verdade durinha para você, igual o médico que quer que você faça o tratamento. Se você não ouvir do médico que você está com um problema muito sério, você não vai seguir o tratamento. Então ele vai ser muito sério com você, às vezes até exageram, mas fala com você, você está com isso. E Jesus, o que ele fala aqui do verso 21 até o 24 é uma dura verdade. Primeiro ele fala assim: essa discussão sua primeira é ultrapassada. Não é nem tempo de discutir isso mais. Você viu isso aqui? Olha o verso 21. Mulher, pode escrever que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Essa é uma discussão ultrapassada. Já vem a hora, e já chegou a hora. Nem é conversa fiada que você está falando. Deixa eu te falar outra coisa. Você não conhece o que você adora. Esse é o problema da sua religião, não é o lugar onde vocês adoram, não. Que vocês não conhecem o que vocês adoram. Nós, os judeus, pelo menos, a gente conhece quem é que a gente adora. E estou te falando a verdade. Isso também você precisa saber. Ô Jesus, você não podia ser mais mansinho, ô querida? Não. Vocês nem conhecem o que vocês adoram. E outra, a salvação vem dos judeus. Se você tivesse prestado mais atenção na promessa, você saberia disso. Se você não estivesse rejeitando todo o restante do Velho Testamento, talvez você saberia disso com mais precisão. É muita gente que crê em Deus, mas que rejeita partes da Bíblia também. Até hoje tem. Isso aqui, que maravilha. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Para de pecar. Isso aqui, vamos discutir. Isso aqui era naquele tempo, hoje os dias são outros. Tá bom, hoje os dias são outros, a Bíblia então não serve. Então para de ser besta. Ou você vai crer na Bíblia ou não vai crer na Bíblia. Que bestagem é essa? Escreve sua própria Bíblia então e vai viver sua religião. Ou não escreve nenhuma e vai ser feliz com a sua cisterninha.
o seu pocinho de água. Agora, você quer ser um cristão para quê? Você quer que eu fale que você é cristão? O que adianta? Porque para mim todo mundo aqui é cristão. A maioria de vocês aqui, eu até vi quando foram batizados, muitos aqui. Para mim você é cristão, mas não sou eu que falo que você é cristão, que fala que você é um cristão se você segue a Bíblia toda. E Jesus está mandando a real para ela, falando: olha, a salvação vem dos judeus, e você saberia disso, se você também não tivesse se apegando à sua religiãozinha prática, ao monte da bênção. A boa notícia, no entanto, que Jesus diz para ela é o seguinte: a hora da salvação chegou. O que interessa é que essa é a hora da salvação. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É claro que o lugar não importa, é claro que, e especialmente agora mesmo, que não é uma questão de lugar, Deus é Espírito. O que interessa é a adoração em Espírito e verdade. Verdadeiros adoradores, isso é a boa notícia, hein? Verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e em verdade. E aí eu preciso muito que você preste atenção aqui, porque os crentes entendem muito errado o que significa isso. Muita gente, quando ouve em Espírito e em verdade, acha que é sinceridade. Adorar em sinceridade é aquela hora que você vai adorar, e ainda mais que eles acham que adorar é cantar. Gente, cantar, louvar, faz parte da adoração. A adoração é a nossa vida toda. Tudo na nossa vida tem que adorar. Sua maneira de conversar, sua maneira de viver, sua maneira de falar, a maneira como você se relaciona, tudo, o que seu trabalho, os seus propósitos, tudo tem que glorificar o Senhor. Tudo é adoração. Senão você está com a cara rachada, estava tudo lascado. Não podia ser adorador. Adorar. Aí, em espírito e em verdade, não é sinceridade. Sincero. Tem muita gente sinceramente indo para o inferno. Porque não adianta sinceridade sem verdade, sem a verdade. A verdade, não é verdade, né? Hoje em dia o pessoal fala: cada um tem a sua verdade. Tá bom. Você quer achar que o poste é de espuma? Dá nele uma testada para você ver se ele vai obedecer o que você acha. A verdade é a verdade, irmão. A verdade é absoluta. Jesus Cristo é a verdade. Isso não vai mudar porque você não acha. Verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Diz respeito à promessa da restauração de Joel está se cumprindo. É isso que Jesus está dizendo. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus não está descontextualizado. Ele está remetendo às promessas de Deus. A promessa de Joel, capítulo 2, verso 22, diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Em espírito é no Espírito e por intermédio do Espírito e pela obra do Espírito. É essa promessa, não é sinceridade, gente. Sinceridade é o mínimo, né? É claro que tem que ser sincero também, mas isso é o mínimo. Tem que ser no Espírito. O que Jesus está dizendo é da promessa de Jeremias que está se cumprindo. Não é promessa de Jeremias, né? Que está registrada em Jeremias, a promessa de Deus, em Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele está falando do governo de Deus sobre o povo de Deus por meio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que inspirou a Escritura para que nós a conhecêssemos aqui. E eu posso conhecer a Escritura, e qualquer ímpio também pode ler a Bíblia e saber o que é a lei de Deus. Mas é muito diferente quando o Espírito Santo vem e escreve essa lei dentro de você. Ele escreve na sua mente de uma forma que não tem jeito de apagar, que Jesus Cristo é a verdade, que o caminho é Jesus, e ele começa a governar a vida. Esses são os adoradores que o Pai procura, aqueles que o Espírito Santo escreveu no seu coração, que
Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não está escrito num pedaço de pau, não está escrito numa tábua de pedra, não está escrito num livro, num pergaminho, está escrito no coração, porque foi Deus quem escreveu, e não é possível mais para essa pessoa viver fora da vontade do Senhor. Ele, quando peca, ele tem um desespero, fala: por que eu pequei? Eu tinha que ter santificado a minha vida e feito melhor, porque o Senhor, o caminho de Deus é aquele caminho que é mais alto, é muito melhor andar nos caminhos de Deus. Isso é disso que ele está falando. Então a explicação é o seguinte: Jesus é o Messias, Ele é o batizador com o Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo nós saímos de ser aquelas pessoas que amam mais as trevas do que a luz, que ele falou lá com Nicodemos, para sermos aqueles que são criados ou recriados em Cristo Jesus para as boas obras, conforme está escrito em Efésios 2:10. Isso é a conversão que é operada pelo Espírito Santo de Deus. Esses são os adoradores que o Pai procura. Portanto, os adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Significa assim, presta atenção nisso aqui, eles adorarão, ou seja, eles viverão, porque a adoração está em toda a vida. Eles viverão em espírito. Que espírito? Não é em espiritualidade, é em Espírito Santo. Eles viverão no Espírito Santo. É uma vida controlada pelo Espírito, que é em Espírito e em verdade. Qual é a verdade? A verdade é Cristo, a palavra de Deus encarnada, que nós vimos em João capítulo 1. Então aqui é por meio do Espírito, a palavra escrita no nosso coração, vivendo a palavra no poder do Espírito. Isso é adorar em espírito e em verdade. Agora, pelo amor de Deus, se você acha que é sinceridade, é muito pouco. Porque, irmãos, quando a gente vem aqui para louvar, a gente tem que trazer da vida a adoração para a gente louvar. Porque para a gente cultuar, o culto não acontece, não é só aqui. Aqui é o ápice de uma vida daqueles que querem servir ao Senhor e buscam a sua vontade. E aí eles chegam aqui e eles expressam aquilo que é a vida deles, mesmo que as condições forem desfavoráveis. Aí você chega no verso 25. E aí o verso 25 é maravilhoso, né? Porque aqui você tem uma palavra de rendição. Finalmente a velha surda escutou, porque o Espírito Santo abriu os seus ouvidos, e ela diz algo maravilhoso. Aqui uma declaração de rendição. Ela diz: pois é, quando o Messias vier, Ele vai explicar, Ele vai fazer a gente entender todas essas coisas, Ele vai aplicar todas essas coisas. A esperança é o Messias. A única esperança para nós é o Messias. Realmente, verdade que você falou a respeito da minha vida, é verdade que você falou. Realmente, eu não tenho encontrado satisfação, solução, e só o Messias. Quando o Messias vier, como eu espero o Messias? Como o Messias poderia transformar a minha vida? E aí Jesus diz para ela assim: sou eu. Eu que estou falando com você agora. Eu vim aqui por você. Você acha que eu estou aqui por causa de quê, minha filha? Por sua causa que eu estou aqui. Eu vim aqui para me revelar a você, pessoalmente, diretamente, conhecendo você. Eu não vim aqui para julgar, publicar os seus pecados no outdoor, para espalhar. Eu vim aqui para dizer para você que o que você está procurando, você nunca vai encontrar onde você tem procurado, porque o Evangelho, o Messias, sou tudo o que você precisa. Eu bastaria para você, se você me conhecesse de verdade. Eu sou. Você não conhece a Deus cara a cara sem rendição. Você não conhece. Você pode ser igual a Nicodemos, sabe tudo e vê, mas não consegue entender. Se você não se render, não adianta o tanto de estudo. Não estou falando contra o estudo, não. O estudo, ele é uma bênção se você for transformado por Cristo. Sem Cristo, a palavra só mata na sua boca e na sua mão. Os estudos não te revelam. A religiosidade prática, um monte da bênção, a busca. Nossos pais, você vê que ela é uma mulher que, apesar de tantos erros na vida dela, ela quer buscar Deus. Só que está tudo errado. Ela está fazendo tudo errado, porque ela não conhece Jesus. Mas no momento que ela
se rende, o Senhor se revela. É isso que Deus quer fazer, Ele quer se revelar na sua vida. E aí a gente tem meio que um interlúdio aqui, né, do verso 27 até o 30, os discípulos estão confusos, né? Chegam lá, o que está acontecendo aqui? O que Jesus está conversando com essa mulher? Cheio de dúvidas, né? Mas a mulher está transformada, a mulher não está cheia de dúvidas, e a mulher já até está indo evangelizar, ela vai lá para evangelizar os outros samaritanos. Aí do verso 31 até o 38, Jesus resolve a dúvida dos discípulos, e quem sabe Ele vai resolver as nossas dúvidas agora. O que Jesus diz do verso 31 até o 38? Com essa expressão, né? Uma comida tenho para comer, a qual vós não conheceis e tal, toda essa linguagem aqui, sobre a missão, sobre o ser feio, o que ele está dizendo com isso aqui? Ele está dizendo assim, a missão requer prioridade. Eu não posso comer agora, eu estou terminando a missão aqui não terminou ainda, então foco. A missão tem prioridade. A missão é a minha comida. Uma comida tenho para comer, a qual vós não conheceis. Vocês ainda não entenderam a graça no meio da missão. Vocês ainda não entenderam a alegria, o sustento na missão, o sustento do missionário, que não é financeiro, o sustento da alma de quem está fazendo a vontade de Deus. Vocês ainda não entenderam. Calma aí que vocês ainda vão entender. Mas eu já estou vivendo isso aqui, ó. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A missão requer prioridade. Geografia contrária não importa. Cansaço não importa. Hora desfavorável não importa. Não impede. Rejeição por parte dos perdidos não impede. Mas não conhecer a Cristo inteiramente, viver de cisternas rotas, impede. E talvez, se você está se perguntando por que você não é um missionário, por que você não propaga o Evangelho, por que você não fala de Jesus, por que muita gente nem sabe que você é crente, por que o Evangelho não está transformando a vida de outras pessoas através de você, talvez seja porque você, apesar de conhecer a Deus e ter uma religião, e essa religião até é evangélica, você não conhece a Jesus Cristo de verdade, você não conhece Ele inteiramente. E por que você, o sintoma é, você vive de cisterninha em cisterninha, você anda procurando as mesmas coisas que o mundo procura para fazer você feliz, você não tem alegria em Deus. E se você não tem alegria em Deus, se você não consegue perceber a grandeza do que é Jesus Cristo vindo ao mundo, então você ainda continua perdido. Os versos 39 a 42 mostram aqui que a obra sobrenatural cresce, como aquela parábola da semente que Jesus conta, a semente de mostarda. Jesus contou a parábola, diz que a semente de mostarda é a menor das sementes, mas quando você planta, ela cresce, vira uma árvore, até as aves do céu vêm fazer ninho nela. Ele está dizendo aqui, o que a gente vê aqui, no que acontece, porque veja, a mulher samaritana, a pior das piores, né? Acabou de nascer de novo agora, acabou de entender o Evangelho agora, ela já está pregando o Evangelho e as pessoas já estão sendo transformadas também, e isso é um milagre, que é Deus usando pessoas como nós, sem qualificação nenhuma, talvez de acordo com o mundo, mas não de acordo com Deus, usando pessoas como nós para levar o Evangelho para outras pessoas. Aqui está o milagre. E se você tem medo de fazer a obra de Deus por medo de não ser bem sucedido, quem diz que você faz a obra de Deus ser bem sucedida? Você tem que ser obediente, é só isso. Nós só fomos chamados para obediência, nós não fomos chamados para converter pessoas, não. O Espírito Santo converte, deixa para lá. O Espírito Santo transforma, mas nós temos que pregar. Primeiro, você ouve a palavra de Deus? Eu nem sei se você está ouvindo. Segundo, se você ouve, você fala. Aquele negócio de pregue o Evangelho, se necessário use palavras, deve ser o diabo, deve ter ganhado o concurso lá no inferno, do slogan do ano. Até hoje está vigorando. Deus mandou usar palavras.
Deus mandou usar palavras. As palavras às vezes são duras. Às vezes a gente tem que confrontar as pessoas. Como Jesus confrontou. Mas Jesus confrontou essa mulher aqui para destruir ela ou para salvar ela? E não foi com ódio no coração. E não foi rebaixando ela. Mas foi conduzindo ela à verdade. Para que na verdade ela fosse transformada. Aí você tem aqui, né? Aí talvez você fale assim, pois é, me fez lembrar de que eu sou um missionário, eu tenho que ser um evangelista. Então, muito rapidamente, eu vou ler aqui com você o verso 43 a 54, para você ver o ambiente, o cenário onde o evangelista trabalha. Porque aqui vai mostrar um momento aqui de Jesus, e claro, teria muito a falar sobre essa passagem, mas eu não vou falar hoje, não vou pregar tanto aqui, só vou citar e dar um exemplo em cima. O cenário onde o evangelista trabalha, a partir do verso 43. Espera aí que minha Bíblia mudou de livro aqui, eu estou aqui em Marcos procurando aqui, não está errado, né? Não é João, tá? João 4, a partir do verso 43. Passados 2 dias, partiu dali para Galiléia. Partiu dali da onde? Dos samaritanos. Porque o mesmo Jesus testemunhou que o profeta não tem honra na sua própria terra, porque ele estava indo para uma região que eu conhecia, que era a sua terra, que ele tinha vivido ali, que eles o conheciam. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Por que eles o receberam? Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum, cidade onde Jesus morou. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, seu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o filho vivia. Então indagou deles a que hora o filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Por que eu falo que esse é o cenário onde trabalha o evangelista? Primeiro, aqui do verso 43 até o 45 já dá o anunciado. Jesus mesmo já tinha falado que o profeta não tem honra na sua casa. Pregar o evangelho é uma coisa um pouco desonrosa às vezes entre os nossos. Às vezes dentro da nossa família, entre as pessoas que nos conhecem, elas viram e falam assim: você? Fosse outro? Pregar o evangelho a gente tem que pregar por obediência. E com amor, não para falando umas verdades para as pessoas. Tem gente que fica cuspindo o evangelho nas pessoas. O evangelho não é para ser cuspido em ninguém. O evangelho é para ser pregado da forma como Jesus pregou. Mas se você for esperar reconhecimento, se Jesus esperasse reconhecimento, ele não faria. E veja como é o amor do Senhor Jesus. E algumas pessoas dizem que se não tiver fé, o milagre não acontece, né? Deixa eu te falar uma coisa. Até a fé é dom de Deus. Deus não depende de nós nem para ter fé. Você sabia disso? Eu não estou falando contra a fé, não. A fé é a base da salvação. Eu estou dizendo que Deus confere a fé. E que até porque aquele homem creu depois que ele viu o filho dele curado. Você viu? Ele não creu antes. Ele estava desesperado, ele não sabia quem era Jesus, sabia que Jesus tinha feito uns milagres aí. Ele achava que Jesus tinha que ir lá e ver o filho dele. Venha, senão ele morre. Vem cá, que ele achava que Jesus tinha que estar na frente do doente para poder curar. As pessoas o receberam porque tinham ouvido falar do que ele tinha feito e tal. Eles não receberam de bom grado, não. Receberam por quê? Os milagres. E Jesus podia ter dado uma banana para eles. Por que Jesus vai lá e faz milagres? Por que ele fala assim: se eu não fizer milagres, de modo nenhum vocês vão crer? E ele mesmo assim faz. Aqui está o segundo sinal. Por quê? Por misericórdia. Até onde Jesus vai
por amor de gente que não merece. Até onde que ele vai? Até a cruz. Até onde ele vai? Jesus passa todos esses vexames. Ele passa o vexame de ser desacreditado e mesmo assim fazer milagre. E mesmo assim se compadecer. O amor de Jesus, irmão, ele é profundo demais. É tremendo demais. A decisão de Jesus de salvar, ela não tem explicação, ela não tem comparação. Jesus quebra tudo, ele quebra todos os protocolos, ele desce no inferno para salvar. Esse é Jesus. E nós precisamos hoje nos perguntar se a gente é Nicodemos, se a gente é samaritano. O Nicodemos acumulava conhecimento, se apegava à sua religião, mas nem vendo os milagres, ele cria. E crer não é como creem os demônios. A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Ele tem até emoções. Ele sente no coração. Deve ser pavor, né? Mas ele não obedece. A diferença entre um crente e um demônio, segundo a Bíblia, não é crer, é obedecer. Isso faz a diferença entre um crente e um demônio, porque o demônio também crê. Você acha que ele é besta? Só a gente humana que é besta de não crer. O demônio não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. A samaritana vive uma religião popular, ela tem sua maneira de ser crente. Eu posso ser crente em casa, eu posso ser crente sem ir na igreja, eu posso ser crente assim, porque, também Deus está em todo lugar. Os nossos pais adoravam nesse lugar. Deus é Espírito, importa os seus adoradores, eu adoro em Espírito em verdade. Eu que sei o tanto que eu sou sincera na minha fé e tal. Conversa fiada. Jesus vira para aquela mulher lá, que ele ama e que ele está ali para salvá-la, e diz assim: para de falar bobagem, isso tudo que você está falando é besteira, essa religião sua é furada, vocês estão no mundo da bênção coisa nenhuma, vocês nem entendem o que é bênção, vocês nem entendem quem é o abençoador, você não conhece o dom, você não conhece salvação, você não conhece vida eterna. Para de falar e ouve, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Escuta o que Jesus está falando. Escuta o que a Bíblia está falando, não fica inventando não. Você que nem nunca leu a Bíblia, fica aí, porque Deus está em toda parte. Já leu a Bíblia? Deus está em toda parte. E o que ele mandou fazer? Congregar. Você vai discutir com Jesus? Vai ficar igual a velha surda aqui. Vai discutir com Jesus? O final pode ser diferente. É interessante porque Nicodemos, a gente não vê um final muito feliz para Nicodemos. O desfecho dessa história aqui não termina com Nicodemos, com Deus falando que ele está salvo, não. Lá quando estão acusando Jesus, que não prenderam Jesus, aparece o Nicodemos lá. A nossa lei, por acaso, condena um homem sem julgar. Aí eles dão uma nele: você é samaritano, você é de... Não sei, né? Vocês falaram que foi de Nazaré? Não adianta você ficar com conversinha, ser amiguinho de Jesus. Vai tomar paulada. Jesus não está precisando de defesa nem de amiguinho, não. Ele nem está precisando da gente converter, ele não está precisando de você nem de mim. Ele nos amou e ele nos ama. É diferente de precisar. Eu amo as minhas filhas, eu não preciso delas. Se eu disser que preciso delas, não é numa relação de necessidade, é numa relação de amor, de interação. É isso que Deus quer conosco, uma interação saudável, abençoada. Então, deixa eu te falar, seja você quem for, o Nicodemos, a samaritana, qualquer outro personagem aí, Jesus é tudo que você precisa. Você não precisa disso que você está achando aí. Você não precisa desse homem, você não precisa dessa mulher. Não estou falando isso como o mundo fala, para você ser um rebelde. Não precisa de ninguém. Não é isso. Eu estou dizendo que não ponha a sua alegria, a sua paz
naquele modelo de homem, de marido, de mulher, de filho, de patrão, aquele modelo de conta bancária, de tudo quanto há que você pôs na sua cabeça que você tem que ter, não acredita nisso não, que isso é ilusão. O dia que você tiver isso, você vai ver que é besteira, que isso aí não satisfaz a alma de ninguém. Ponha a sua fé em Jesus Cristo. Aí Ele salva você. Ele vai tirar você dessa vida ruim. Ele vai ensinar você a viver, parar de viver de pocinha em pocinha d'água. Jesus é tudo que você precisa. Ele fala e Ele faz milagres por amor. Mas qual é a sua posição? Porque se você não se render, sem rendição, você não conhece a Jesus Cristo como Ele é. Se render é uma decisão de obedecer. Isso é se render. Eu me rendo. Vamos fazer o culto do eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Você não convence Deus com grito, com choro, com nada. Deus nem quer ser convencido. Deus não está procurando que você convença Ele de coisa nenhuma. Deus quer mudar a sua vida, você está entendendo? Ele quer te dar aquilo que Ele está com pena de você, com amor. Ele viu aquela mulher lá, a vida toda zebrada, Ele falou, mas eu vou salvar essa mulher. Ela não vale nada para ninguém, mas para mim, eu vou salvar. Eu queria orar com você agora. Você pode ficar de pé? Restauração, 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 misericórdia, graça, o tempo todo. Para você hoje, restauração, alegria, restauração. Restauração na vida da nossa irmã Rita, aqui, ó. Estava lá, ó. Bisturi, entrou, né, irmão? Cortou lá, ó. E aí? Se morresse? E pro céu? Creio, né, irmão? Mas esse Deus tem dado mais vida. Esse Deus tem outros propósitos. Esse Deus quer fazer coisas melhores que é o que Ele mostrou que Ele quer fazer. Sua vida está ruim, irmão? Está no CTI? A irmã ficou no CTI, ficou. Às vezes a sua vida espiritual está no CTI. Ela ficou fisicamente no CTI. Às vezes a sua alma está no CTI agora. Você está aí argumentando com Deus. Nossos pais adoravam nesse lugar. Desde criança que eu faço isso. Para, renda-se. Com Jesus agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é tão paciente assim conosco que a gente não tem explicação. Nós te agradecemos pelo grande amor com que o Senhor nos amou. Nós pedimos perdão, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos salve. Nós queremos nos render ao Senhor nesse momento, Deus. Deus, ajuda a gente a identificar os ídolos que têm que ser tirados da nossa vida, os poços cavados, ó Deus, que não retém água, trocar isso pelo Espírito do Senhor, que escreve a lei de Deus, que escreve a palavra de Deus no nosso coração, que nos dá amor pela palavra do Senhor e pela vontade do Senhor, que nos ensina a viver a palavra do Senhor, e quem vive a palavra do Senhor começa a colher os frutos, Deus, os frutos de uma vida de arrependimento e de renovação. Pai, visita os nossos corações agora, dá-nos a certeza de que o Senhor entra na nossa vida com decisão, Pai, não com discurso, mas com prática. O Senhor entra para valer na nossa vida, para nos dar uma transformação, que a nossa vida seja transformada, que a gente seja crente de verdade, que a gente seja missionário de verdade, que a gente pare de fugir da missão. A missão pode ser difícil o tanto que for, mas no amor, Deus não tem dificuldade, e naquele amor do Senhor por aquela mulher não tinha dificuldade, e no nosso amor a Deus, pelo Senhor e pelos perdidos, que não haja dificuldade, que a gente seja uma igreja missionária para valer. Nós pedimos essa transformação, essa bênção, essa graça sobre a nossa vida, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja sobre todos nós agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, dia maravilhoso, no nome de Jesus.